meu ser permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor,
pé para o canto de entrada. Por sua morte, a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renasceu. Seu preferido, nova estrela abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O bom pastor deu livremente a vida por nós e manifesta sua ternura a todos os que se deixam conduzir por ele. Reunidos para celebrar, buscamos nosso refúgio em Deus, que é bom e misericordioso e nos conduz por caminhos seguros. Rezemos pelas vocações presbiterais e religiosas e por todas as que se dispõem a estar a serviço do Reino. Coloquemo-nos diante da misericórdia de Deus, reconhecendo os nossos pecados e peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, juntos. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós.
Pai que nos perdoa. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Deus da vida. Glória a Deus nos altos céus, Pai na terra, seus amados. A vos louvo, Rei Celeste, dos que foram libertados. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Deus, Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Nosso está junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todo vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de todos vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornaste para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. A pedras que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Vós sois, meu Deus, vos bendigo e agradeço. Vós sois, meu Deus, vos exalto e louvareis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se
desce agora a pedra angular. Leitura da carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom estarmos aqui, que bom que você veio à Santa Missa, a sua família. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquela que descobriu o valor da Eucaristia na sua vida. Ela que é o pão vivo que desceu do céu. Estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa.
é importante fazer memória. O primeiro domingo, a grande notícia de Maria Madalena ao discípulo Pedro e ao discípulo amado. Constatou que o túmulo estava vazio e recebeu a ordem de comunicar aos discípulos que o Senhor havia ressuscitado. O segundo domingo, também chamado Domingo da Misericórdia, Jesus aparece. No momento em que os discípulos estão com medo, portas fechadas, e sabe Deus o que estavam pensando do futuro. E em meio a tudo aquilo, Jesus aparece, comunicando a paz. Certamente eu acredito que a alegria dos discípulos foi muito grande. Tomé não estava e por isso não acreditou. 8 dias depois, Jesus reaparece, comunica novamente o dom da paz, do Espírito Santo, a autoridade para perdoar pecados, para ligar e desligar, e pede que Tomé possa conferir que realmente ali é ele. Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. E ali deve ser proclamada a 9ª bem-aventurança, que no Evangelho de Mateus só tem 8. Felizes os que creram sem terem visto, mas acreditaram por causa do testemunho dos outros. Muita gente depende de você para acreditar, para conhecer Jesus, para conhecer a igreja, para conhecer a grandeza do amor de Deus. Terceiro domingo, o contexto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que coloca aqueles 2 discípulos que estão indo embora, tristes, decepcionados. Pense numa coisa que dói, é quando alguém diz assim: eu estou decepcionado com você. Parece que é a última arma que a pessoa tem para jogar na gente. Mas cuidado com pessoas que se decepcionam, com pessoas que tudo parece frustrar-se, porque elas criam modelos que só pode ser daquele jeito, e quando descobrem que pode ser de outra forma, aí elas recuam. Então eles imaginaram tanto um Jesus que não morresse, que não morreria, um Jesus que não seria crucificado, embora Jesus explicou infinitas vezes que quando viram Jesus crucificado, disse: agora pronto, acabou o sonho, e foram-se embora. No caminho, Jesus os reencontra, a tristeza é tão grande que eles não reconhecem Jesus, e Jesus, como catequista, vai dizer como vocês são difíceis, explica as escrituras e tudo mais, que quando chega em Emaús, no partir do pão, eles reconhecem Jesus e vão refazer o caminho da missão. E eu falava naquela missa, domingo passado, que o cristão tem 2 pernas. Uma se chama palavra e a outra se chama Eucaristia. E é por isso que a missa está dividida nessas 2 partes também. A primeira parte da missa se dá aqui, na mesa da palavra. E depois nós vamos nos alimentar da mesa do pão da Eucaristia. Aqueles 2 discípulos voltam para dar notícia, e quando chegam na comunidade, os discípulos já sabem. Jesus reaparece novamente, precisa de todo um esforço para dizer que ali ele não é um fantasma, a ponto de pedir alguma coisa para comer, para provar que aquilo era real. Diferente da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo ou de outras pessoas, Jesus não morre mais.
abriu a inteligência para entender as Escrituras e depois pediu: sejam testemunhas de tudo isso. E eu acredito que eles realmente não permitiram mais o medo, a covardia, o silêncio do Evangelho, tanto que esta mensagem chegou até nós. Somos nós os responsáveis para que esta mensagem possa chegar às gerações futuras. O Evangelho não deve morrer em mim, mas eu sou veículo, mensagem, instrumento para que essa mensagem chegue também a outras pessoas. Hoje, o quarto domingo traz para nós a imagem do bom pastor. Mas antes da imagem do bom pastor, é importante a gente recuperar a liturgia do meio da semana, que eu não sei quem acompanha. A primeira semana após a Páscoa, nós trabalhamos com o capítulo 3 do Evangelho de João. O capítulo que vai tratar do nascimento, da nova criatura, da água e do Espírito, ou seja, o batismo. E de fato, depois da ressurreição, quantas pessoas que procuravam os discípulos, que escutavam suas pregações e ao mesmo tempo se perguntavam: como é que nós podemos nos tornar seguidores da quem que vocês estão anunciando? Jesus de Nazaré. E diziam: venha, mude de vida e se batize. Segundo os Atos dos Apóstolos, só uma pregação de Pedro custou o batismo de 3.000 pessoas. Pense numa aglomeração boa nas primeiras comunidades. Depois, é esse batismo que Nicodemos parece estar com dificuldade de entender. E Jesus faz a sua catequese. Mas principalmente para as primeiras comunidades, para nós também. A segunda e terceira semana, que terminou ontem, a liturgia da palavra semanal, trabalhou o capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta deste pão não vai ter fome, não vai ter sede. Dizem que a sociedade de hoje é a sociedade mais vazia, é a mais faminta. Frei Beto conta no livro A Felicidade Foi-se Embora, junto com Cortella e Leonardo Boff, e ele diz assim: nos anos 60, a juventude, por exemplo, era viciada. Viciada em quê? Em sonhos, viciada em luta, tinha que ter luta. Por isso que surgiu a UME, por isso que surgiu tantos mecanismos. Não foi luta de governo, foi luta da organização da juventude. E assim como na América Latina, em quantos lugares, eram viciados em realmente promover o bem coletivo. Na ausência do vício coletivo que se tinha de promover, de propor uma sociedade melhor, o vício de hoje substituiu do egoísmo, e por isso a droga, por isso tantas coisas. Por quê? Se estamos vazios, precisamos nos preencher. Quantas vezes a gente escutava assim no senso comum, o povo se sofisticou tanto que tem umas coisas que não falam mais, né? Que dizia assim: saco seco não segura em pé. Mas um saco que enche só de coisa boa, tem gente que precisa ser ruim para poder ser gente. Tem gente que tem que ser arrogante. Tem gente que não baixa o tupete. Tem gente que tem a necessidade de manter um pedestal, custe o que custar, ou pobre. Enquanto que outros pegam o caminho do servo, da humildade, da simplicidade, da austeridade, e que não vive em busca de algo que lhe mantenha um pedestal. É por isso que é preciso entender que quando Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu,
Quem comer deste pão não vai ter fome, não vai ter sede, significa que o grau maior da nossa espiritualidade, da nossa fé, é quando nós não precisamos fazer do outro uma escada para aparecer, não precisamos fazer do outro uma escada para chegar em lugar nenhum, porque nós estamos preenchidos de Deus. Quanto maior a minha experiência de Deus, mais eu relativizo o mundo das coisas, porque não pode nós supervalorizarmos as coisas e relativizarmos as pessoas e usarmos as pessoas. Por isso, 3 características perigosas da sociedade de hoje: sociedade do descartável, do imediato e do relativismo. Aí você joga tudo na sociedade chamada líquida. Você fica procurando em que se segurar. Nos preencher de Deus não é só uma projeção psicológica, mas é nos ocupar, no mínimo, com aquilo que a igreja, com a comunidade, aqui brota a nossa responsabilidade de fazer com que cada pessoa que está na igreja saiba por que está. Cada pessoa que foi batizada, ela saiba que a situação não está resolvida porque ela foi batizada, mas que ali ela começa uma nova missão. Mas que missão se a pessoa está chegando agora? Somos nós que temos que dizer qual é a missão daquela pessoa. Senão ela volta para casa e pensa que vai entregar o batistério para São Pedro no dia que morrer e vai entrar no céu porque foi batizada. Tem muita gente batizada que vai do caminho direito para o inferno, né? Não vai fazer nem curva, porque não é o que o batismo salva. O batismo deve me capacitar para fazer o bem e vivenciar o amor, que certamente, sem aquilo que a igreja me mostraria o caminho, talvez eu não conseguiria. Então eu me batizo, porque o batismo me configura também não só a Jesus, mas a uma igreja que tem um compromisso de me educar. E é por isso que eu preciso me permitir que a igreja me eduque, não me piore. Tem gente que piorou depois que entrou na igreja, porque ela tem autoridade na igreja que ela não tem lá na casa dela, não tem em nenhum outro lugar. Mas a igreja deve ser o caminho que me ajuda a configurar a minha vida, a vida de Jesus. É assim que hoje nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de João. E a temática, se a gente quisesse um tema, seria liderança. Eu nasci, o batismo. Me alimento, a Eucaristia. Para que eu nasci? Por que eu me alimento? Ou você é que nem aquela pessoa que toma o café já pensando no almoço? Para quê? Para que eu possa realmente, a partir das faculdades, das capacidades, dos dons e talentos que Deus me concedeu, continuar a criação que o Senhor me confiou. E é por isso que Jesus tem muita, não só autoridade, mas autenticidade de dizer: eu sou o bom pastor. Olha, gente, será que você pode dizer para o seu filho? Você pode dizer para o grupo que você coordena? Você pode dizer nas pessoas com quem você trabalha? Onde que nós conseguimos tamanha autoridade como a de Jesus? E ainda mais, Jesus foi tão ousado, vamos ver na liturgia da manhã, João 10, de 1 a 10, que Jesus vai dizer: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porque não entraram pelo caminho normal que todo mundo deve entrar, mas pularam a cerca. E assim Jesus vai dar as credenciais do que significa ser um bom pastor. É aquele que dá a vida por suas ovelhas. Nós precisamos aprender, minha gente, que nós não estamos perdendo a vida quando nós nos colocamos de maneira gratuita a zelar pelas pessoas. Certamente lideranças, catequistas, quem toca, quem tem ministérios na igreja, um ministro da Eucaristia, certamente alguém já teve a ousadia de perguntar: quanto é que tu ganha lá? Está entendendo? Quanto é que você ganha para fazer esse serviço? Reza um Pai Nosso por essas pessoas que pensam assim. Reza uma Ave Maria. Convide essas pessoas a fazer o que você está fazendo, porque essa
Esse é o pensamento do mercenarismo tão presente em alguém que nos julga a partir disso, mas também em alguém que não faz, porque pensa que fazer um serviço, assumir uma equipe, estar no trabalho da igreja, ele vai passar fome, ainda que isso não representa 10% do tempo ocioso que a pessoa tem. As credenciais de Jesus é justamente essa. O mercenário que não é pastor, ele não tem compromisso. Se a igreja, por exemplo, é difamada, problema deles, não faz parte de mim. Eu não me faço advogado, eu não me faço defensor. Se ao mesmo tempo as ovelhas são dispersas, problema, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso é vida, isso é honroso, principalmente para quem batizou-se nessa igreja, para quem alimenta-se dessa igreja, para quem conferiu os sacramentos também aos filhos e a si próprio. Vê o lobo chegar, abandona e foge, porque ele é apenas um mercenário. E aqui mercenário não é só a moeda em si, mas é o espírito que muitas vezes está muito presente em cada um de nós. Deixa o padre negar, às vezes, o desejo de uma liderança, porque ela é capaz de sair da igreja. Esse é o espírito do mercenarismo presente em nosso meio, onde nós precisamos fazer com que a minha presença, toda ela, seja tão gratuita quanto o amor de Deus para comigo, porque isso eu não pagaria jamais. Aí Jesus vai estabelecer que isso é um grau, para a gente atingir isso, é um grau tão grande, que a relação entre nós, de ovelha e pastor, deveria ser tamanha quanto a relação dele, de filho com o pai, que ama, que cuida, que zela. É verdade e admirável que todos nós, no dia a dia, temos responsabilidades. Eu admiro, por exemplo, os filhos que cuidam das mães. Hoje eu ouvi o testemunho de uma senhora dizendo: padre, eu estou com vergonha, quanto tempo que eu não pude mais estar na missa, porque eu estava cuidando da minha mãe, que tem 90 e poucos anos e tudo mais. E eu disse para ela uma historinha que Dom Franco contava, uma vez que também encontrou alguém assim, sofrido porque por um determinado tempo não pôde ir mais à missa porque cuidava da mãe. E o Dom Franco dizia: a sua missa é mais autêntica do que a minha, porque você está cuidando do Cristo que está enfermo à sua frente. Assim, quantas pessoas que cuidam de outras pessoas idosas, de pessoas doentes, no exercício da profissão, às vezes médicos, enfermeiros, quem está lá, por exemplo, no hospital, mas também outras formas do pastoreiro de Jesus que se dá nos trabalhos que nós fazemos em nossas comunidades, como tem pessoas que cuidam, que amam e que não permitem as portas da sua comunidade fechar, porque estão lá cuidando, zelando das suas ovelhas e que estão preocupadas para que elas não se dispersem de tal forma que eles não sabem mais nem onde é que está. Pessoas que às vezes chegam a sair realmente do redil e o pastor de boa muda de campo às vezes, mas não tem aquela preocupação quando cuidamos da nossa equipe, da nossa pastoral, do nosso grupo, quando cuidamos do nosso ministério. Não tem ministério maior, melhor ou menor, é apenas diferente, porque eu não posso fazer tudo, mas aquilo que você faz, eu não tenho às vezes a habilidade para fazer. É o seu exercício, é a sua função. Ali se dá o exercício da missão de Jesus. No tempo de Jesus tinha apenas dois sentidos: o sentido religioso, esse que a gente está tentando traduzir, e o sentido político. Quero dizer para Jesus que não melhorou não, Jesus, a coisa até é pior, até é pior. Aqueles que têm o compromisso de cuidar do rebanho, está tirando a educação, está tirando a saúde, está contribuindo para que a gente vá todos dizimando rumo à morte. Há quem diga, o fim da nossa humanidade sapiencial vai ser o fim dos dinossauros. Thomas Hobbes dizia: o homem é o lobo do homem. Mas nós precisamos acreditar que a pequena porção dos filhos de Deus, como diz a segunda leitura, grande privilégio nós temos de sermos chamados filhos de Deus.
façamos jus a essa máxima. Onde não tem amor, como diz São Francisco, eu vou semear um pouquinho do amor. Onde não tem mais concórdia, eu vou ser instrumento da reconciliação, da paz, porque nós só vamos viver daquilo que nós acreditamos. Hoje, dia mundial na nossa igreja de oração pelas vocações. Padre Júlio Lacerlotti dizia hoje: infelizmente a igreja clericou a ideia de vocação, achando que o dia das vocações é o dia de rezar só pelo padre, bispos e papa. Não. A vocação cristã, a vocação de todos nós. Que cristão eu estou sendo? Como é que eu posso qualificar a minha dimensão de cristão? Como é que eu posso qualificar a minha vocação cristã? A minha vocação dentro desta igreja, que eu sou parte integrante dela. Mas é verdade que precisamos rezar por aqueles que assumiram vocações específicas, para que permaneçam perseverantes, possam exercer a sua vocação com amor, com zelo, cuidado, porque é bom demais a gente sentir aquilo que canta e reza o Salmo 23. Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Leonardo Boff escreveu um livro há uns 20 anos atrás sobre o Salmo 23 e ele cita um filósofo que diz assim: de tudo que eu já li, nada é mais consolador para mim do que ler: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Deus nos ama e por isso cuida de cada um de nós. Sintamos sempre essa proteção do pastor, com o cajado nos defendendo dos lobos, nos defendendo das tentações que às vezes vêm por pensamento, vêm por palavra, vêm por opções que a gente faz sem muito discernimento, e Ele está ali para nos defender e nos redirecionar no caminho da vida e da salvação. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Após cada invocação, vamos responder: protegei e fortalecei, Senhor, vosso povo. Senhor Jesus, vós que sois o bom pastor, concedei aos ministros, ordenados e leigos, serem sempre pastores, acolhedores e bondosos para os filhos e filhas de Deus. Nós vos imploramos. Vós que doastes a vida pelo vosso povo, comulai as autoridades de empenho e dedicação pelos mais fragilizados, em defesa da sociedade. Nós vos imploramos. Vós que nos relevastes
revelastes o grande amor de Deus, tornai vossos seguidores sempre mais disponíveis e preparados para a edificação do vosso reino. Nós vos imploramos. Vós que sois a pedra angular da Igreja, fazei de nós testemunha fiéis do vosso amor e da unidade que desejai entre os cristãos. Nós vos imploramos. Vós que conheceis vosso rebanho, ressuscitais vocações à vida presbiterial e religiosa que vos conheçam e se disponham a refletir na própria vida o amor que amais à humanidade. Nós vos imploramos. Tudo isso nós vos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. A missa é transformado no povo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. A missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renove constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo,
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Valentim, e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, 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 Pai nosso que santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, Pai, Pai nosso
nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, Pai nosso, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Pai nosso que estais nos céus, livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo, caminhando na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados e convidadas a participarem do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo guarde-nos para a vida eterna. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. No 16 do folheto, o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Para as fontes de águas frias, Ele vai me conduzir. Vou repousar, ganhar força, vou ganhar força e vontade de sorrir. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Por caminhos bem traçados, Ele me faz caminhar. Nas passagens perigosas, Ele vem me acompanhar. O
coisa farta de invejar o meu vizinho. Me abraça e põe perfume, me abraça e põe perfume, enche o meu copo de vinho. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Me acompanha noite e dia, tua força e teu amor. Vou morar na tua casa, vou morar na tua casa toda a vida, meu Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Para as fontes de água fria, Ele vai me conduzir. Vou repousar, ganhar força, repousar, ganhar força e a vontade de sorrir. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Por caminhos bem traçados, Ele me faz caminhar. Nas passagens perigosas, nas passagens perigosas, Ele vem me acompanhar. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele vai me levar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Por caminhos bem traçados, Ele me fez caminhar. Nas passagens perigosas, nas passagens perigosas, Ele vem me acompanhar. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fatura, onde houver muita fatura, Ele aí vai me levar. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternas ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Oração vocacional. Senhor Jesus Cristo, Salvador e irmão nosso, despertai em nossas comunidades muitas vocações para continuar vossa missão junto ao povo de Deus. Fazei que tenhamos sempre bons pais e mães de família e corajosos líderes de comunidade. Suscitai em nossos jovens a vocação presbiteral, diaconal,
a vida consagrada e a firme vontade de dedicar-se ao vosso serviço. Sustentai a fidelidade dos cristãos leigos e leigas, religiosas e religiosos, bispos, padres e diáconos, missionários e missionárias. Dai perseverança aos vocacionados e vocacionadas. Maria, serva do Senhor e mãe da Igreja, ajudai-nos a servir a Deus e aos irmãos e irmãs, e assim construir o reino de Deus. Amém. Boa noite. É com muita alegria que convidamos a você, jovem, mangabeirense, você que tem um filho jovem, adolescente, vizinho, convide e traga a ele, dia 3, o nosso 4º encontro da Pastoral da Juventude, a qual eu faço parte, na assessoria, juntamente com o coordenador Renê, que está ali, a Francis Dalva, e outros membros da noite hoje, ao qual nós estamos fazendo parte da liturgia de hoje. E convidamos os jovens, vocês, mandem seus jovens, tragam os seus jovens para participar desse encontro de evangelização, de renovação da nossa Igreja Católica, da paróquia de São Raimundo Nonato, da nossa linda e querida Diocese de Balsas, tá bom? Conto com vocês, dia 3 de maio, nessa próxima segunda-feira, tá bom? Vamos dizer o nosso sim, dar o nosso sim a Deus, o compromisso nosso como cristão de evangelizar e resgatar os nossos jovens, tá bom, gente? Às 7h30, tá bom? Às 7h30 da noite, tá bom? Às 19 horas, aqui na porta da Igreja Matriz, tá bom? Muito bem, durante a semana, às quartas-feiras, o encontro com os homens do texto. Homens, venham rezar o texto, quem puder. Às quintas-feiras estamos tendo a Santa Missa, às 19 horas. Final de semana, a programação normal. Mas dia 1º vai começar uma programação nova. 31 dias de oração do terço aqui na Igreja Matriz, ao meio-dia, tá bom? Então, ao meio-dia, significa que é bom chegar uns minutinhos antes, inclusive na missa, né, gente? Tem gente que já está pegando a missa do perdão para lá. A nossa missa é 19 horas. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, a única coisa que começa na hora é a missa, né? Então, chegue na hora. Mas o terço mariano, são muitos os devotos de Nossa Senhora, graças a Deus. Uma equipe solicitou e nós estamos abraçando juntos. Quem quiser pode vir a partir do dia 1º. Dia 13, nós vamos fazer uma romaria. Daqui lá para a chácara Nossa Senhora de Fátima, lá do Charles Maia. Vamos sair 4h30 da manhã. Não é de carro e nem de bicicleta, é caminhando, tá bom? Então, caminhando, eu acho que não dá nem 15 quilômetros. Saindo às 5 horas, mais ou menos, 7 horas nós estamos lá. Vamos concluir com a Santa Missa. E quem levar café, a gente divide lá para tomar juntos, tá bom? Então, dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, a Romaria, a Nossa Senhora. Podemos nos organizar. Se der muita gente, a gente divide os grupos, né, por distância, mas talvez nem corre risco. Mas é importante, quem quiser pagar suas dívidas também com Nossa Senhora, ela que intercede por todas as bênçãos e graças que a ela invocamos a sua intercessão. Vamos nos preparar para a bênção. É o seguinte, como a missa hoje é esse apelo também pela nossa juventude, eu queria chamar aqui na frente os jovens,
Cadê os jovens? Já tem uns aqui, os que participam da PJ, os que não participam. Jovens e adolescentes que estiver na igreja, venham aqui na frente para receber uma bênção especial. Sei que tem uns que já se acham vencido, é assim mesmo, né? Pode subir mais, isso. Essa das 3 missas é a missa que mais tem jovens. Porque daqui vocês vão lanchar, né? E por um lado, pelo outro. Da juventude, no peito um desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz. Nossa linda juventude, no peito desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz. Acreditemos na nossa juventude, no seu potencial. Queremos manifestar nossa solidariedade a uma companheira nossa de Sambaí, que não conseguiu talvez administrar suas dores e tirou a sua vida. Rezemos por ela, que Deus tenha misericórdia, lhe conceda o descanso eterno, assim também pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela sua ressurreição, a ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda a sua graça, a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitaste do batismo. Amém. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Viva a juventude, a sua missão. Viva! Parabéns a quem veio à missa. Tenha uma boa noite, boa semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa linda juventude, no peito desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre